os cuidados com o veículo. Morte de jovens em carro em Balneário Camboriú reacende o alerta para a importância da revisão veicular. O custo de vida na capital. Inflação medida pela Exagildesc fecha 2023 acima do índice nacional, o IPCA. A dengue em Santa Catarina. Vigilância Epidemiológica divulga balanço dos casos e das mortes em decorrência da doença em 2023. Copa São Paulo de Futebol Júnior. 4 times catarinenses estreiam com vitória na competição de base mais importante do país. Dia 4 de janeiro. Hoje é o Dia Mundial do Braille, o código usado pelas pessoas que têm deficiência visual. Olá, uma boa noite para você. A gente abre o Band Cidade de hoje com o caso dos jovens mortos dentro de um veículo em Balneário Camboriú, litoral norte do estado. O incidente que comoveu uma cidade inteira em Minas Gerais e o estado de Santa Catarina como um todo, reacendeu o alerta sobre a importância da revisão veicular. É uma medida que pode até salvar vidas. É uma prática considerada perigosa. Embora esteja na moda, a customização de veículos deve ser feita com cautela. E a morte de 4 jovens em uma BMW em Balneário Camboriú reacendeu o alerta para o risco iminente. A principal suspeita é que eles tenham inalado monóxido de carbono, uma substância tóxica que pode levar à morte. Quando a pessoa inala esse gás, ela não percebe que está sendo intoxicada. Ela não percebe que está inalando esse gás. E numa fase inicial, os sintomas são leves. Então a pessoa vai ter uma dor de cabeça, um enjoo, pode ter vômitos. E a pessoa então considera que aqueles sintomas é por uma outra causa. Na evolução dessa intoxicação, ela pode ter falta de ar, pode ficar sonolenta, pode convulsionar e pode entrar em coma. E muitas vezes um sintoma comum da fase mais avançada da intoxicação por monóxido de carbono é justamente a sonolência. Então a pessoa acaba dormindo naquele local onde está tendo a produção do monóxido de carbono e acaba morrendo dormindo. Esse tipo de customização realizada no sistema de escapamento dos veículos é proibido pelo Código de Trânsito Brasileiro. Isso porque representa um risco para os motoristas e para o meio ambiente. Na maioria dos casos, é retirado o catalisador, responsável por filtrar os gases tóxicos para proporcionar o famoso ronco do motor. Os adeptos da prática também costumam cortar o cano de descarga para deixar o carro ainda mais barulhento e com características de veículos de corrida. E o que acontece? Eles cortam, emendam, tiram, fazem soldas. Se a solda não estiver bem feita, ela começa a jogar o cheiro, o vazar gás carbônico para debaixo do carro. E aí você começa a sentir um cheiro. Há casos em que a customização pode ser feita, desde que sejam usados produtos de qualidade e que sejam inspecionados. Mas é importante realizar a manutenção periódica no veículo, uma vez que são alteradas as características originais de fábrica, como suspensão, rodas e o próprio escapamento. A perícia ainda vai realizar a contagem de monóxido de carbono dentro do veículo onde os jovens morreram. Caso seja comprovado que houve falha na customização realizada, os responsáveis podem responder por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Por enquanto, o caso é tratado pela Polícia de Santa Catarina como morte acidental, mas reacende o alerta para os riscos que a substância representa para a saúde. A Polícia Civil e a Guarda Municipal de Itajaí fizeram nesta quarta-feira uma operação de fiscalização de casas noturnas. Pelo menos 14 pessoas foram presas por cambismo e por comércio de cigarros eletrônicos. Agentes da Divisão de Investigação Criminal e do Setor de Jogos e Diversões de Itajaí, em conjunto com os guardas municipais, prenderam 2 pessoas durante a tarde pela comercialização de cigarros eletrônicos na frente de um bar. À noite, a ação identificou um grupo de cambistas nas proximidades de uma casa de shows. 11 pessoas foram autuadas em flagrante por associação criminosa e crime contra a economia popular. Foram apreendidos ingressos, máquinas de cartão e dinheiro. Outra pessoa também foi presa por vender cigarros eletrônicos. E dados da Polícia Civil apontam que 2023 terminou com menos ocorrências de furtos e roubos de veículos em Santa Catarina, na comparação com o ano de 2022. As informações foram divulgadas pela Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos da Diretoria Estadual de Investigações Criminais, a DEIC.
Em 2023, Santa Catarina registrou 7.548 casos de furtos de veículos. O número foi 8,6% menor do que os 8.258 registros de 2022. No caso dos roubos de veículos, a redução foi ainda mais acentuada. Em 2023, Santa Catarina teve registrados 1.118 roubos deste tipo. O total foi 19,63% menor do que o de 2022, quando foram registrados 1.391 casos. Para a Polícia Civil, a atuação integrada com demais forças de segurança, como as Polícias Militar e Rodoviária Federal, além das guardas municipais, foi decisiva para a melhora nos indicadores. Policiais militares descobriram uma plantação de maconha em Palhoça, na Grande Florianópolis. Foi na noite desta quarta-feira, isso no âmbito da Operação 360 Infinito. Agentes do 16º Batalhão da PM chegaram ao local no bairro Barra do Aririú, após receberem informações de que no local funcionava uma estufa para plantio da droga. Foram apreendidos 17 pés de maconha que estavam em 2 estufas artesanais, além de materiais e equipamentos usados no cultivo das plantas. O proprietário da casa, um homem de 29 anos de idade, assumiu a propriedade das estufas e da droga. Ele foi preso em flagrante e levado para a Polícia Civil. Aqui na capital, em outra ocorrência, a Polícia Militar apreendeu 86 quilos de maconha com um casal no bairro Rio Vermelho, norte da ilha. A droga estava em um veículo que tentou fugir da PM, mas foi abordado. Além da maconha, foram apreendidos skunk e haxixe. Um homem de 27 anos e uma mulher de 25 foram presos em flagrante. De volta com o Band Cidade para falar de economia. A inflação medida pela ESAG-UDESC aqui na capital do estado desacelerou em dezembro na comparação com novembro. Os resultados estão aqui no nosso telão, vamos conferir. A inflação de dezembro ficou em alta de 0,29%. Foi um recuo de 0,08 ponto percentual frente ao indicador do mês de novembro. Na comparação com dezembro do ano passado, houve então uma queda de 0,25 ponto percentual. No acumulado do ano inteiro, janeiro a dezembro, a inflação em Florianópolis ficou em 4,92%. Significa dizer que em 2023, a inflação na capital catarinense ficou acima do indicador nacional, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. O IBGE não divulgou os números ainda, mas a estimativa é de que ela fique em 4,5%, de acordo com projeções do Banco Central. No acumulado de 2023, apenas um grupo teve queda nos preços, que foi o vestuário. As maiores altas do ano foram nos setores de transportes, 8,1%, especialmente aí por causa das passagens aéreas e mesmo com a redução de preços dos combustíveis. Teve também alta expressiva nos artigos de residência, 7,2%, e também na educação, 6,9%. O setor de habitação também teve alta expressiva no ano, 6,45%, 6,4%. A alimentação, que é o item que mais pesa junto com o transporte na composição do índice, teve aumento de 3,9% abaixo do IPCA. O destaque foi para as quedas de itens importantes nos preços, como carnes bovina e suína, pescados e leite. Só que teve alta em cereais, tubérculos e legumes e também nas hortaliças. Esse índice do custo de vida, que é calculado mensalmente pela ESAG-UDESC, reflete a variação dos preços de 297 itens que incidem sobre o orçamento de famílias da capital catarinense, com renda entre 1 e 40 mínimos. A metodologia aplicada no índice é a mesma usada pelo IBGE para o cálculo do IPCA, que é considerado a inflação oficial do país. O assunto agora é a saúde. Com informação ao vivo, a Vigilância Epidemiológica Estadual divulgou hoje os dados da dengue relativos ao ano de 2023. Quem tem as informações ao vivo aqui no jornal é o repórter Ronaldo Penido. Ronaldo, muito boa noite para você. Quantas pessoas morreram aqui no estado em decorrência da dengue, lamentavelmente? Boa noite para você. 98 pessoas morreram de dengue em Santa Catarina no ano passado. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos ligados no Band Cidade. As informações fazem parte do relatório divulgado nesta quinta-feira pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina, a DIV-SC. 2023 terminou com mais de 119 mil casos da doença e 98 mortes de dengue em Santa Catarina. O número representa um aumento de 42% e é o pior cenário da história da doença aqui no estado. A título de comparação, no mesmo período do ano de 2022 foram registrados 83.700 casos da doença.
Os dados foram divulgados pela DIV-SC e contabilizam os números de 1º de janeiro a 30 de dezembro de 2023. Ao todo, são 38 municípios em epidemia de dengue e também 72.750 focos do mosquito Aedes aegypti, que foram identificados em 239 municípios. 145 estão infestados pelo mosquito, que também transmite a zika e a chikungunya. O novo boletim epidemiológico traz ainda os dados de zika e chikungunya, doenças transmitidas pelo mesmo mosquito, o Aedes aegypti. Santa Catarina registrou em 2023 53 casos de chikungunya e até o momento não há nenhum caso confirmado de zika. A gente segue acompanhando a situação no estado. Voltamos ao estúdio do Band Cidade. Obrigado, Ronaldo, pelas informações. Uma boa noite para você. Esses dados só reforçam a importância da prevenção à doença, não é verdade? Afinal de contas, a prevenção depende da população. Se nós, população, não fizermos a nossa parte, esses dados, infelizmente, só vão aumentar. Vamos mudar de assunto, mas ainda na saúde, dados do Instituto Nacional do Câncer apontam que o câncer de pele é o de maior incidência no Brasil. Aqui no estado não é diferente. Atividades que exigem grande exposição ao sol, como agricultura, pesca e turismo, podem contribuir no aumento de casos. Só em 2022, mais de 300 pacientes morreram vítimas da doença, que tem prevenção. Valdir Isídio conseguiu o tratamento depois do encaminhamento através do posto de saúde. Ele passou por consulta e depois por cirurgia no Hospital Santa Teresa, em São Pedro de Alcântara, na Grande Florianópolis. Para ti ter uma ideia, chegava a incomodar, o óculos tinha que ficar levantado da altura que estava aqui, assim. Valdir teve o câncer diagnosticado na unidade básica de saúde pertinho da casa dele, num procedimento que a Saúde de Santa Catarina aplica e denomina de teledermatologia. Lá na unidade básica de saúde do município de residência do paciente, por uma suspeita dele próprio ou do médico de família, é feito um exame chamado teledermatologia, que essencialmente é uma foto clínica e uma foto mais aproximada da lesão com um aparelho chamado dermatoscópio. Essas imagens vão para o núcleo de telemedicina do estado e é emitido um laudo, sendo essa lesão mais ou menos suspeita de câncer da pele. Diante de uma suspeita importante de câncer da pele, esse paciente é encaminhado e com a maior brevidade possível. Após a detecção, ele passou por uma cirurgia utilizando uma técnica chamada de cirurgia micrográfica. O paciente tem o tecido removido, o tecido suspeito ele é removido. Aquela peça cirúrgica ela é tratada de tal forma que são confeccionadas lâminas, e essas lâminas vão ser analisadas no microscópio pelo médico cirurgião dermatológico habilitado a essa técnica. Em 2022, 313 pacientes perderam a vida em decorrência do câncer de pele em Santa Catarina. Qual é a combinação que a gente tem aqui, na verdade? Pessoas de pele clara, nossa colonização, né? Então, alemães, italianos, muita agricultura. Da mesma forma, no litoral, a nossa população de pescadores, de trabalhadores em ambiente de praia. Então, a gente acaba unindo pessoas de pele clara e com muita exposição solar. A circulação marítima continua a deixar a faixa leste do estado e também o Vale do Itajaí com condição para chuva nesta sexta-feira. Amanhã, nessas regiões, o dia vai ter presença de sol entre nuvens, com essa chance de chuva ocasional ao longo do dia. Nas demais regiões, sol entre nuvens e aí a chance de chuva é mais isolada e mais para a tarde e à noite. As temperaturas vão estar em elevação na maioria das regiões. Na faixa leste catarinense, essa elevação vai ser um pouquinho menor. Vamos conferir? Na capital do estado, mínima de 20 e máxima de 24 graus. Em Joinville, variação entre 18 e 27. Em Blumenau, a mínima vai ser de 17 e a máxima de 27 graus. Viramos a página sul do estado, Criciúma, mínima de 18 e máxima de 23 graus. Em Lages, na Serra, a variação vai ser entre 12 e 24. E em Chapecó, no oeste catarinense, mínima de 17 e máxima de 32 graus. A seguir os gols da Copa São Paulo de Futebol Júnior, 4 dos 5 catarinenses estrearam com vitória. E veja também, hoje, 4 de janeiro, é o Dia Nacional do Braille. Tem reportagem especial sobre o assunto logo após o intervalo. Dia Mundial, já voltamos. Band Cidade.
Estamos de volta. Janeiro tem férias escolares e muito pai e mãe tem que trabalhar. E a dúvida é sobre o que fazer com os filhos. Para quem é aqui da capital do estado, uma boa dica é o projeto Educar no Verão da Prefeitura. Janeiro é o mês em que as salas de aula se transformam em um espaço de brincadeiras. Toda essa criançada veio para o Núcleo de Educação Infantil Municipal Chico Mendes, no bairro Monte Cristo, em Florianópolis, para curtirem as férias juntas no programa Educar no Verão. E o que você faz aqui? Eu vim com meus amigos a brincar, a se divertir, a ir para casa e depois voltar para a escola. Eu vou brincar. O programa Educar nas Férias serve como um apoio para os pais que precisam trabalhar durante as férias escolares. Neste ano, o projeto vai acolher cerca de 800 crianças de 2 a 6 anos em escolas espalhadas por toda Florianópolis. A rede municipal já organiza esse programa já há mais de 20 anos e que então atende as crianças nesse mês de janeiro. É feito uma análise de demanda, um levantamento junto às famílias, as crianças que frequentam, lá em outubro, final de outubro, início de novembro, e a partir disso nós criamos a demanda e organizamos quais unidades terão. As atividades são pensadas pelos profissionais da rede municipal de educação, que são realocados entre as escolas da cidade. Todas elas têm uma abordagem mais lúdica, com jogos e brincadeiras para manter o clima de férias, mesmo dentro das escolas. São atividades diferentes, mesmo com professores nossos, que são qualificados, que são pedagogos, mas também atividades diferenciadas de arte, lazer, para que as crianças se divirtam bastante também nesse momento, porque já ficaram também nas nossas núcleos de educação infantil durante todo o ano letivo, Copa São Paulo de Futebol Júnior, 4 times catarinenses estrearam na competição com vitória. Veja os gols. O Figueirense estreou contra o Internacional de Bebedouro. O time catarinense saiu na frente com este gol de William. Gabriel Moraes ampliou. Cauã fez o terceiro. Negueba descontou para o Inter de Bebedouro. Gabriel Moraes fez o quarto do Figueirense. Moacir fez o segundo do Inter e Zé Maurício o terceiro. Final, Inter de Bebedouro 3, Figueirense 4. A Chapecoense encarou o Jacuipense e saiu na frente com este gol de Maílson. Kaká fez o segundo do time catarinense. Sidney diminuiu para o Jacuipense. De pênalti, Kaká fez o terceiro e fechou o placar. Final, Chapecoense 3, Jacuipense 1. O Criciúma encarou o Atlético do Ceará e fez o primeiro gol com Dalmoro. De pênalti, Iago ampliou. Luiz fez o terceiro para o Tigre. Lira marcou o quarto e deu números finais. Criciúma 4, Atlético do Ceará 0. João Felipe abriu o placar para o Retrô diante do Avaí. O time catarinense empatou com este gol de pênalti de Vini. A virada veio com Cadu, que acertou este chute de fora da área para garantir a vitória da equipe da capital. Final, Avaí 2, Retrô 1. E hoje o Joinville empatou na estreia com o Bahia em 0-0. Hoje, 4 de janeiro, é o Dia Mundial do Braille, o código usado por pessoas com deficiência visual. Só que o Braille é muito mais do que isso. Confira. Hoje, no Dia Mundial do Braille, a gente quer contar para vocês uma história da Duda, de uma menina maravilhosa, fofa, incrível, que vive o mundo do Braille, e a mãe, Sandra, teve que aprender e se adaptar também, porque desde pequenininha a Duda precisou se adaptar a esse mundo sem a visão. Sim, ela começou o Braille com 3 aninhos, Até então, quando a gente terminou o tratamento, que ela teve tumor orbital, Teve um monte de lugares, Mas aí deixou a consequência que foi a deficiência visual. Aí até então a gente não sabia, Eu mesmo não sabia que tinha como ela aprender o Braille. Mas aí a gente descobriu que com 3 aninhos ela poderia ir para o ensino do Braille, sabe? E foi uma grande alegria, que hoje ela terminou os estudos, já faz 3 anos, Se formou. Já escrevi até carta, já escrevi carta no computador. E eu fiquei sabendo que você vai fazer uma faculdade. É, literatura, eu vou escrever os livros para os deficientes. Tudo em Braille também? Tudo. E relevo também, porque eu vou desenhar. Eu tenho um livro aqui na minha mão, ó. Me explica aqui, ó. Tem um livro aqui na sua frente, isso. É o Mais Amigo. Mais Amigo
e o mais carinhoso. Eu gostei muito de apresentar meus materiais para repórter Alexia. Ai, meu Deus, a gente fica até emocionada, porque às vezes, Duda, a gente reclama de tanta coisa, e você, com toda a sua coragem, sua garra, sua determinação, encara a vida de um jeito com certeza muito mais leve e mais tranquilo, ensinando pra gente tanta coisa. Obrigada, tá? Você por receber a gente aqui. Fofa demais. Tá aí, gente, a importância do Braille para a vida de muitas pessoas e por que não a gente passar a aprender para conseguir também se comunicar com vocês, né, Duda? Sim. É emocionante mesmo, com certeza. E é isso, ficamos por aqui com o Band Cidade. As reportagens desta edição estão em tvbv.com.br. Acesse, aponte a câmera do seu smartphone para o QR Code que está na sua tela. Vem aí o Jornal da Band. Para você, um forte abraço, muito obrigado pela audiência, boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.